Olá, eu sou Ana Costa Freitas. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Ciência Inspira-me, uma produção da Amonet, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, realizado na Rádio Freguesia de Belém com o apoio da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste podcast queremos mostrar a influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, nas políticas públicas, nas escolhas que fazemos e na forma como vivemos enquanto cidadãos e cidadãs. Em conversas descontraídas, convidamos cientistas a partilhar o que as move, o seu percurso, os desafios, as paixões e, claro, aquilo que as inspira. Hoje vamos falar com Maria Rosa Paiva. Maria Rosa Paiva é a professora catedrática aposentada da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou no curso de Engenharia do Ambiente. Continua atualmente a desenvolver atividade científica no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, como membro integrado do CENSE, Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, classificado como excelente pela FCT. Doutorou-se no Imperial College, Universidade de Londres, Inglaterra, sendo bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Realizou um pós-doutoramento na Universidade de Friburgo, Alemanha, com uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt, que conta entre os seus ex-bolseiros 63 prémios Nobel. O seu campo científico é a ecologia terrestre, especialmente na proteção florestal e gestão de populações de insetos, de ecossistemas terrestres e da biodiversidade. Em 1984, iniciou em Portugal a investigação na área interdisciplinar Ecologia Química, que atingiu grande desenvolvimento a nível mundial. Os projetos executados pela equipa da nova FCT integram colaborações internacionais, bem assim como de instituições estatais e dos principais grupos industriais da área florestal existentes no país. Participou em estudos de impacto ambiental, solicitados por vários governos de Portugal, mantém colaboração regular desde há 3 décadas com a Comissão Europeia, como perita na área do ambiente, por vezes em representação de Portugal. Publicou mais de 120 trabalhos científicos, tendo apresentado cerca de 200 comunicações e ou palestras em 4 continentes. Viveu em 7 países, possui qualificações que lhe permitem trabalhar em 5 línguas. Em 1989 foi fundadora da Federação Europeia de Ecologia, FEF, tendo exercido o cargo de primeira vice-presidente. Foi ainda fundadora de 7 associações científico-culturais, entre as quais se encontra a Amonet, da qual foi uma das fundadoras, em 2004, cujo processo de legalização foi concretizado pela colega professora catedrática Ana Maria Trindade Lobo e por si própria, portanto Maria Rosa Paiva, Ana Maria Lobos, entretanto já falecida. É fellow da Royal Entomological Society do Reino Unido e sócia honorária das associações da China, México e Bulgária. Feita esta apresentação, Rosa, muito obrigada por estares aqui connosco e para começarmos esta conversa, aquilo que eu costumo começar é saber como é que foi o despertar para a ciência. Porque normalmente há pessoas, raramente as nossas convidadas, as minhas convidadas, têm despertado tarde para a ciência. Normalmente há sempre alguma coisa que em muitos jovens as fez ter curiosidade e com isso despertar para a ciência. Como foi o teu despertar para a ciência? Muito obrigada por esta oportunidade. E eu começo por dizer que a ciência sempre me inspirou, muito antes de eu o saber. Facto é que os meus pais amavam a natureza, pelo que tive a sorte de, em criança, passar muito tempo no campo ou praia, onde as descobertas de todos os tipos de seres vivos, mas em especial dos animais, me fascinavam. Quando, por amor não correspondido, conseguia apanhar algum pobre caranguejo, sapo, cobra, tentava levá-los para casa. E dizia, quero estudar bichos. Biologia, corrigiam os adultos. Profissão que no início da segunda metade do século XX era quase desconhecida e subestimada em Portugal. No Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, onde fiz o secundário, tive uma professora de Ciências Naturais que tudo o que ensinava demonstrava na prática. Era inconvencional e seguramente inspirada pela ciência. Estas aulas foram decisivas para a escolha do meu futuro profissional. Ainda no secundário, tinha-me apercebido da importância das línguas para qualquer carreira científica, e em especial do inglês, que por isso fui estudando de modo aprofundado. Fiz o curso de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foram excelentes os meus professores e o nível de ensino, state of the art, estado da arte, factos de que só mais tarde me apercebi. Note-se que tal não seria expectável
num país que nos anos 60 e 70 estava sob regime repressivo, em guerra, atrasado e aparentemente isolado. Nos últimos 2 anos, era obrigatória a elaboração de uma tese equivalente à de mestrado, que então se chamava licenciatura. E que me empenhei em ir fazer na Estação Agronómica Nacional, à data, instituição de investigação internacionalmente reconhecida. Porém, nunca antes tinha sucedido, pelo que não foi linear obter a anuência da faculdade para o fazer. Abriu-se assim um precedente para mim e outra colega de curso. Na Estação Agronómica fiz investigação em entomologia agrícola como estagiária com uma pessoa extraordinária, o engenheiro Magalhães Silva, possuidor de grande humanismo, a quem devo vastos ensinamentos e apoio incondicional à vontade que demonstrei de seguir para um doutoramento em Inglaterra. Sucede que eu tinha já feito, durante a licenciatura, 2 cursos intensivos de verão no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, uma organização verdadeiramente extraordinária. A admissão a estes cursos requeria domínio avançado da língua inglesa. Os cursos eram lecionados por 2 americanos e um inglês. Com uma carta de recomendação, mais tarde, fui aceito para fazer doutoramento numa das mais prestigiadas, mas caras universidades do mundo, o Imperial College da Universidade de Londres. O que só foi possível por ter obtido uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian, que decidiu a minha vida profissional e a quem fiquei eternamente grata. Ora, este resumo dos primórdios da minha carreira ilustra quão importante é estar alerta na vida para as oportunidades que surgem e, sobretudo, manter a tenacidade, seguindo o fio condutor até ao objetivo que procuramos alcançar. No fundo é não desistir, não é? O que a gente quer, nós vamos conseguir. Exatamente. E há aqui uma coisa que eu gostaria de esclarecer, porque tu já falaste nisso e eu também falei nisto. Para quem nos está a ouvir, o dizer que queria estudar bichos e que os adultos diziam biologia, penso que toda a gente sabe o que será. Entomologia, já penso que é mais complicado. Podes dar uma explicaçãozinha só sobre entomologia? Entomologia é o domínio dos insetos. Dos insetos, aproveito exatamente. para dizer que dos cerca de 2,1 milhões de espécies que conhecemos na Terra, mais de 65% são insetos. Exato. E ninguém tem essa noção. sabe disso. Exato. Portanto, também aí é uma curiosidade por alguma coisa que é pouco conhecida, não é? E é isso. Eu penso que a ciência, ou aquilo que nos inspira muito, qualquer ciência nos inspira, e eu também acho que nos inspira, é essa procura diária de qualquer coisa nova, não é? Ou estar alerta para aquilo que diariamente se nos apresenta. Sim, sim. Por causa disso também há uma pergunta que eu também costumo sempre fazer, que é: por onde é que te tens passeado com a ciência? Ou seja, há um passeio físico, que é, nós temos, o mundo está cada vez mais global e nós vamos a vários sítios do mundo, e tu foste já a todos e mais alguns, acho que aos sítios mais recônditos. Vamos a vários sítios pela ciência também, e não só, mas também temos um passeio interior, não é? Desta descoberta diária, ou pelo menos desta ansiedade e desta curiosidade que nos faz passear muito interiormente. O que é que tu podes dizer sobre isto? Bom, eu começo por dizer que estive no estrangeiro 11 anos consecutivos. E é uma experiência boa. Excelente. Excelente, e que no conjunto desses anos que estive consecutivamente fora, e depois em anos sabáticos que fiz no decorrer da minha estadia, permanência na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no total eu vivi pelo menos um ano em cada um de 7 países. Sim, isso é uma experiência que nem toda a gente tem, não é? Sim, sim. Por exemplo, quando nós dizemos hoje em dia que que os mais jovens, ou que os jovens vão muito para fora, pode haver uma parte que esteja
resultado enfim, de uma crise económica quase que nem sei se nós a vivemos sempre ou se nos fazem crer que estamos sempre a vivê-la, mas qualquer coisa parecida com isto. Mas, para além disso, há uma curiosidade que é bom que saiam, não é? Claro. É bom que saiam, não é? Quer dizer, o mundo não pode ficar reduzido a este pequeno retângulo onde nós vivemos, onde nós nascemos, pelo menos. Com certeza. E outra coisa é... Em que é que a ciência, aquilo que tu estudaste, fizeste durante a tua vida, ou a carreira científica, o que procuraste, em que é que isso contribui para a sustentabilidade do planeta, para modificar as políticas públicas, para o bem-estar de todos nós? Quer dizer, exatamente porquê esse campo de ciência e como é que isso reflete na nossa vida? Bom, o meu campo sentido lato é a ecologia terrestre. Sim. Eu também não faço... Vais ter que definir a ecologia terrestre, se faz favor. Exato. Não é a ecologia referente à parte terrestre do planeta. Sim, exato. Porque, do ponto de vista prático, só existe uma ecologia, vamos lá, que engloba todo o planeta. Sim. Mas, do ponto de vista prático... ninguém pode dominar todos os campos e claro. As especialidades, a profissão está geralmente separada em ecólogos marinhos e ecólogos terrestres. Exato. Portanto, o teu será ecólogos terrestres. Exato. E, em especial, da parte florestal. Uhum. Mas, na sua interação ou do modo como são afetadas pela presença dos insetos em especial, embora não só, depois já lá vamos. Portanto, a entomologia que nós desenvolvemos tem por objetivo proteger as culturas florestais dos estragos causados por insetos. Mais um parênteses, as pessoas julgam que todos os insetos são maus ou provocam estragos. Nada mais longe da verdade. Pouco mais de 1% de todas as espécies de insetos que existem se tornam pragas. Todas as outras... Pouco mais de 1%? Sim, pouco mais de 1%. Exato. Portanto, mais de 98% são benéficas. São benéficas. E essas convém tratá-las bem, não? Essas têm que ser geridas de forma a que continuem a desempenhar nas cadeias tróficas as suas funções. Se os insetos desaparecerem, as pessoas desaparecem também muito rapidamente, porque eles desempenham todo tipo de tarefas, desde a decomposição da matéria orgânica até à proteção contra outros organismos. Os insetos trabalham para nós, por exemplo, os que produzem, vamos lá ver, mel, que é o que toda a gente sabe. As abelhas. Exato. Mas se desse o exemplo de um que as pessoas não tenham ideia que é bom. Todos os insetos têm os chamados inimigos naturais, quer dizer, há outros insetos que ou os comem, predam sobre eles, ou os parasitam. E esse ato de parasitismo consiste em pôr ovos dessa espécie dentro do outro inseto, depois acaba por matá-los. O que é que sucede? São os insetos fitófagos, aqueles que comem plantas, os que são geralmente mais parasitados, digamos assim, por outros, sim. Geralmente mais pequenos, às vezes não são, mesmo pequeninos, que as pessoas nem sabem que existem. E assim, os predadores e os parasitoides vão controlando naturalmente essas espécies fitófagas que comem as plantas que nos causam a nós estragos. Ok. Portanto, dependem da existência deles. Portanto, é uma cadeia, tudo um ecossistema que está ligado entre si. Mas, por exemplo, em Portugal fala-se muito no impacto na floresta, por exemplo, dos fogos, não é? Sim. Portanto, os fogos têm mais impacto, além daquele que nós visualizamos, que é a desflorestação, não é? Para além disso, há seguramente uma quantidade de insetos que estão associados a essa, que são destruídos nessa altura, não é? Exatamente. Todo tipo de animais. Exato, e vários animais, sim. Mas não é preciso fogos.
infelizmente, descobriu-se já há cerca de 15 anos, 20 anos, que todas as espécies de insetos, praticamente, estão em diminuição acelerada das suas populações. Nos últimos 20 anos, já perdemos provavelmente cerca de 50% das populações. Estou-me a referir à dimensão das populações, não é espécies. Sim, não é espécie, sim. Da biomassa, de quantidade de Portanto, insetos. isso também tem a ver com tudo aquilo que nós, consciente ou inconscientemente, temos feito ao nosso planeta, certo? Exatamente. Uma parte é consciente, outra parte é inconsciente. Não existe uma causa única, não se sabe ainda o suficiente sobre qual é a causa principal, mas temos modificado de uma maneira incompreensível, quase. Inaceitável, incompreensível o planeta. E, portanto, estas consequências não são surpreendentes, digamos assim. As pessoas devem lembrar-se que há cerca de 20 anos atrás, ou até menos talvez, quando viajavam de automóvel uma distância relativamente longa, o para-brisas ficava cheio de insetos quando chegava ao seu destino. Hoje em dia não... Pois é, por acaso, falando nisso, é verdade. Não, nunca me tinha ocorrido, mas é verdade. Quase não tem insetos sobre o seu para-brisas quando chega ao destino. Portanto, qual é que é o projeto científico? Tu estás reformada, mas continuas a fazer investigação como se nada fosse, certo? Sim, exatamente. Exato, no CENSE, não é? Sim. O CENSE é um centro de investigação em... Ambiente e sustentabilidade. Que aliás faz parte do laboratório associado do Change. Do Change. Sim, claro. E qual é que é o foco desse centro de investigação? Portanto, eu trabalho no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente. A engenharia do ambiente é talvez a ciência mais diversificada que pode haver, quer dizer, inclui todas as especialidades. Portanto, há colegas a trabalharem praticamente tudo que tem que ver com o ambiente. Com a sustentabilidade e com o ambiente, exatamente. Desde o sol, à energia, à gestão do ambiente, à economia do ambiente, tudo. Pois, exato. Mas o que nós fazemos... em especial, e agora em grande escala, é a ecologia química. O que é que isto quer dizer? Nós tentamos implementar métodos que são amigos do ambiente para controlar os tais insetos que são nocivos e que destroem até, no fundo, as culturas uma substituição dos pesticidas, portanto, das herbicidas que são nocivos, não é? Exatamente. É exatamente isso, tentar encontrar substâncias, compostos que naturais, são capazes de modificar o comportamento dos insetos, isto é, atraí-los, por exemplo, para armadilhas que nós colocamos e onde nós depois podemos recolher os insetos e eliminá-los. Este campo da ciência que se iniciou por volta de 1960 progrediu muito lentamente de início, mas conheceu agora na última década ou mais um avanço grande. Uma explosão a nível mundial. Infelizmente em Portugal só existem 2 grupos a trabalhar nisto, é o nosso e um grupo em Évora, na Universidade de Évora, que trabalha com organismos aquáticos. Mas são grupos relativamente pequenos e... Isso tem a ver com o facto de ser relativamente recente? Não. Não? A ecologia química iniciou-se por volta do início dos anos 60, anos 50. Sim, mas tem a ver com o facto de nós sermos, de uma forma geral, poucos? Tem a ver com nós ser difícil o financiamento da nossa ciência? Exatamente. É mais isso. É uma área da ciência que é extraordinariamente complexa, interdisciplinar e onerosa. Nós trabalhamos com equipamento analítico de ponta que custa milhões de euros e cujo funcionamento é também muito caro. Claro, obviamente, exato. E
Então podemos passar um bocadinho para o que é ser cientista em Portugal. Porque é assim, nós temos agora fala-se muito, a ABONET é a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Portanto, eu acho que é importante também nós transmitirmos às mulheres, de uma forma geral, que, para mim, a primeira coisa podem ser tudo aquilo que quiserem ser, não é? Não há restrições pelo facto de ser mulher, graças a Deus, mas mesmo assim, tem mesmo assim que ser dito, não é? Tem que ser dito várias vezes. Mas não é fácil fazer ciência em Portugal, ou seja, tem muitas condicionantes. Provavelmente há profissões que serão mais fáceis logo. Por um lado, a precariedade, por outro lado, porque a ciência só é financiada com financiamento competitivo, e o financiamento competitivo faz com que tenhamos que estar sempre a apresentar projetos, a expor-nos à avaliação, o que não tem nada do outro mundo, mas acho que faz parte, a expor-nos à avaliação, e, portanto, pode-se dizer que não é muito fácil. Portanto, o que é que tu dirias sobre a tua experiência enquanto mulher e enquanto cientista neste país que é Portugal, com estas condicionantes? Bom, para começar, o que tu disseste é certo, mas o problema principal não será o burocrático, de facto, de termos que estar sempre a apresentar a proposta. Isso não é, exato. O problema é que o nosso financiamento é diminuto, é uma percentagem ridícula relativamente aos países, por exemplo, do norte da Europa. Sim, uma coisa está relacionada com a outra, não é? Quer dizer, o facto de termos de estar sempre é porque há muito poucos que são aprovados, não é? Exato. Porque o financiamento é curto. Que nunca é ridiculamente pode não baixo. ser por falta de qualidade, antes pelo contrário, é falta de financiamento. Exatamente. Eu acho que quem deseja fazer uma vida profissional na ciência, seja homem ou mulher, tem que estar preparado para lutar constantemente, para investir muito tempo, que pode ter impacto na sua vida privada. Sim. E em especial para as mulheres, quando têm filhos pequenos. E isso é um aspecto que eu para o qual queria alertar. É importante que as mulheres continuem a lutar por mais apoio e melhores condições para jovens ou não tão jovens, mulheres que têm filhos ainda pequenos. Claro. Sem isso, elas serão sempre desfavorecidas. Claro. Porque o principal problema da mulher na ciência em Portugal hoje em dia é exatamente nessa fase da carreira pós o doutoramento, quando estão a começar, em que ao mesmo tempo elas investem têm um companheiro ou casaram ou não sei o quê, e começam a ter filhos. Investem muito mais tempo que o seu companheiro. Isso está tudo provado através dos She Figures, publicados pela União Europeia. E é por isso que elas muitas vezes não são promovidas em igualdade com os seus até maridos, porque não têm tempo. Tem menos um artigo. E não achas que está a mudar? Não sei. Eu não tenho filhos. Exato. Não, mas eu acho que está um pouco a mudar, se bem que eu acho que retroceder não será muito difícil, ou seja, há estudos que dizem que durante a pandemia, não é, a produção científica em artigos publicados ou mulheres como primeiro autor diminuiu drasticamente. Exatamente. Pelo simples facto de estarem em casa. Exato. Mas estavam os dois em casa. E os filhos estavam em casa. E, portanto, há isso, não é? Mas isso é uma mudança, eu acho que há uma mudança de mentalidade também, acho que é um pouco cultural em Portugal, e mesmo assim, mas apesar de tudo, a Europa ou os Estados Unidos, e nos Estados Unidos já está a regredir mais do que na Europa, exatamente, muito mais. Mesmo assim, é talvez o continente em que há menos desigualdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Vivemos no paraíso. Vivemos no paraíso, em relação a qualquer outra parte do mundo. Talvez não a Austrália. Eu estive um ano na Austrália. Talvez sim, pois, exato. Adorei estar na Austrália, é um mundo diferente. Sabe? E quais são as perspectivas que tu darias para... enfim, para alguém que se está a lançar na ciência? Que está a começar? Bom, tenacidade é o fundamental, como já tinha dito. Essas jovens, eu refiro-me agora
às mulheres essencialmente, têm que começar cedo a estar despertas para o aparecimento de oportunidades, que foi o que sucedeu na minha vida. Claro. E apanhá-las. Assim que podem. E procurá-las também. É procurá-las também. Estar alerta e apanhá-las. Não podem também exagerar no sentido de determinar de uma maneira muito rigorosa exatamente o que querem fazer, por exemplo. Claro. Têm que estar abertas para grande flexibilidade. Dizer, bem, eu quero fazer ciência, mas tenho que aceitar compromissos, por exemplo. Claro, obviamente. E isso é alguma coisa que também muitos jovens, eu acho que não têm essa elasticidade. Eu falo com eles e... Eu acho que isso é algo que está a mudar um bocadinho. Ou seja, as pessoas não estão tão disponíveis para dedicar tanto tempo. Ou por outra, não é dedicar tanto tempo ao seu emprego, trabalho, ou à sua profissão, carreira. É mais... garantir que a sua vida pessoal tem um ponto que tem que ocupar um espaço importante. Eu acho que tem que ocupar um espaço muito importante. Claro. Mas é que eu acho que quando nós fazemos alguma coisa que gostamos, não é? E a ciência tem isso, quer dizer, ou se gosta muito e a pessoa está dedicada, ou então é muito exigente. Claro. Realmente é muito exigente, não é? Portanto, é uma coisa que, quer dizer, é preciso garantir que se gosta. Agora, quando se gosta, eu acho que realmente que a pessoa consegue dedicar o seu tempo sem ter que desprezar outras coisas, como é evidente. Não é? Pois, o problema é que isso sucede, volto a dizer, nos países nórdicos. Exato. Infelizmente, do nosso grupo, saiu uma excelente cientista, jovem, mulher, que tinha um filho com 2 anos, para a Dinamarca, claro. Onde lhe ofereceram um salário 3 vezes aquilo que ela... Eu acho que 4 vezes o que estava a ganhar aqui. Trabalha menos horas do que cá. Tudo está organizado. Todas as coisas de que necessita, ela só tem que mencionar e aparecem imediatamente. Que necessita para trabalhar, não é? Sim, claro. Não, e tem muito mais apoio. Tem mais apoio, extraordinária, exatamente. Porque tem tempo para estar com o filho. Claro. Ainda há um desequilíbrio muito grande, não é? Eu acho que aquilo que se dedica... Ou seja, os apoios que há para a família de uma forma geral são diminutos ainda em Portugal. Quer dizer, para a família de uma forma geral, eu acho que ainda são bastante diminutos no sentido em que se acha que se dando, sei lá, um abono de família, por exemplo, que eu não sei quanto é que é, mas seja como for, é dinheiro e não é isso que é preciso só. Quer dizer, também faz falta, mas não é só isso que é preciso, não é? É uma forma de estar. Eu acho que isso que é muito importante também. E que... O que é que gostarias mais de falar sobre o teu percurso, a tua vida e conselhos para jovens? Sim, terminando os conselhos, sim. Porque estávamos nisso. Sim, estávamos nisso, sim. Portanto, eu diria que há que aceitar compromissos para alcançar qualquer objetivo que seja na vida. Os cientistas têm que armar-se com uma outra qualidade, que é a resiliência à frustração. Claro, por vezes investimos num certo, objetivo muito tempo, muito esforço, sem resultados conclusivos. Porém, quase sempre surgem alguns factos inesperados que podem abrir portas para novas descobertas. Mas sim, também faz parte, da nossa investigação, ou de ser cientista, não é aprender com os erros. Quer dizer, com tudo aquilo que acontece, nós tiramos algum ensinamento, não é? Exato. Mas eu não comecei por dizer isto. Eu falo com os jovens e muitas vezes pergunto-lhes: mas então o que é que vocês querem fazer? E eles dizem que não sabem. Eu fico impressionada, porque quem não sabe nunca pode alcançar nada. Exato. É preciso ter algum objetivo, não é? Exatamente. Exato. Mas pessoas que estão a ponto de ou escolher o curso universitário ou já estão num curso universitário. Sim. E diz, mas eu acho que isso também faz parte, que a vida hoje em dia está a uma velocidade tão grande que eu acho que eles ficam, enfim, têm muita coisa na cabeça para escolher, não é? Sem dúvida. Tem muita coisa, quer dizer, não é fácil de todo, não é? Eu acho que não é fácil. Não é fácil, mas quer dizer, acho que é cada vez menos, ou mais difícil, não é menos fácil, é mais difícil porque
sei lá, nós formos a ver o número de licenciaturas que nós temos, os nomes das licenciaturas que nós temos, o número de mestrados, os números de doutoramentos, quer dizer, tudo aquilo, às vezes mantemos tudo e só mudamos o nome, não é? O que é para baralhar ainda mais os gaiatos. E, portanto, eu acho que é complicado também, é muito complicado. Mas agora, ainda antes de irmos para a última pergunta e para terminarmos, eu só gostava que me desses aqui um pequeno apontamento só, porque sei que tiveste com a Ana Lobo nesta aventura que foi criar a Amonete, não é? Eu sei que há uma história por trás, como é que surgiu, não é? E o que é que achas que se conseguiu nestes anos? A história por trás é a seguinte: de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos, todas as licenciaturas são avaliadas em Portugal. Sim. Nesse tempo existia uma comissão que tinha quase que por única tarefa nomear professores que fossem fazer essa avaliação. Em 2004, as comissões que foram nomeadas para fazer essa avaliação eram quase todas constituídas praticamente exclusivamente por homens ou teriam, por exemplo, uma mulher. A comissão que foi avaliar os cursos de ambiente tinha 13 homens. A da Química, creio que eram 18 homens. A da Física eram 17 homens e uma mulher. Assim. Sim. E, portanto, a género. pessoa cai a ficha e pensa, há aqui qualquer coisa então, que não está certa. Nós protestámos imediatamente. Fomos ao Provedor de Justiça, que nos acolheu muito bem, e escrevemos para todos os membros do governo, para o Primeiro-Ministro, etc. E, de facto, a situação era tão chocante que o governo se viu obrigado a fazer qualquer coisa. E a primeira coisa que fez foi dissolver essa comissão. É claro, nesse ano já não adiantou nada porque as avaliações já estavam feitas, mas foi um ponto de partida excelente. A partir daí, até também por obrigação expressa legal, da Comissão Europeia, sim, foram obrigados a ter atenção às questões aos equilíbrios, não é? Exatamente. É claro que não se chegou a um equilíbrio exato, imediatamente, mas pelo menos o problema foi levantado e deu grande brado. Perguntas-me o que é que se alcançou. Eu acho que as mulheres em Portugal realmente avançaram muito. Eu também acho, mas, sim, sem dúvida. Vamos lá, não só por causa da Amonete. Não, claro, mas de uma forma geral. Mas é sempre interessante. As mulheres na ciência avançaram. Sim. No tempo em que eu, por exemplo, estive em pós-doutoramento na Alemanha, não havia mulheres. Nos cursos de Engenharia Florestal, que era o curso sim. Mas é que não havia uma. Pois, exato. Quer dizer, eu não frequentei aulas, mas depois tinha os alunos que vinham para o laboratório. Não havia uma mulher, é uma coisa extraordinária. Pois, exato, é isso que eu acho que há uma mudança radical. Nos anos 80. Pois, exato. Agora, então, e para fechar só uma coisa, este podcast chama-se A Ciência Inspira-me. Eu costumo sempre perguntar se realmente achas que a ciência inspira. Sem dúvida. Ai, que pergunta. Exato. Inspira mesmo, não é? Inspira e leva-nos a fazer enormes sacrifícios com imenso prazer. Com imenso prazer, exato. E é uma permanente alegria de vida. Pronto, olha, essa é uma definição ótima. Agradeço imenso, Rosa, por ter estado aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos também por ter estado desse lado. Esperamos por si no próximo episódio de A Ciência Inspira-me. E pode ouvir este programa às quartas-feiras às 10 horas, quinzenalmente, na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, continue a inspirar-se com a ciência e com a nossa ciência. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.